Hoje é sexta-feira. Que tal resgatarmos um quadro que a gente sempre trazia numa noite de sexta-feira? Nesse quadro a gente falava de alguns acontecimentos que ocorreram na vida de algumas pessoas. Elas nos passavam todos os detalhes desses acontecimentos, onde a gente trazia em forma de história. Como, por exemplo, é impossível a gente encontrar atualmente alguma pessoa que já viveu no passado. Se de alguma forma isso ocorrer, provavelmente você estará lidando com algo sobrenatural diante de você. Como, por exemplo, a história de um homem que fazia entregas em diversos edifícios na cidade de São Paulo. Para ele, era uma rotina muito cansativa, pois eram diversas entregas para fazer todos os dias. Mesmo assim, ele considerava o seu trabalho muito prazeroso e gostava de fazer aquilo que fazia todos os dias. Mas um dia, tudo mudou e fez esse homem nunca mais querer visitar um edifício aqui na cidade de São Paulo. Esse é o Adversos. Estamos resgatando mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Ângelo, tenho 28 anos e o que aconteceu comigo ocorreu há 3 anos atrás, quando eu trabalhava de entregador. Para mim, o meu trabalho era muito prazeroso e levantava com muita disposição todos os dias para fazê-lo. Então eu acordava muito cedo, 4 horas da manhã já estava ajeitando as minhas coisas. Colocava muitos produtos dentro da minha Kombi e saía para fazer as entregas. Como eu disse, fazia várias entregas no dia, vários edifícios. Entre eles, um edifício muito antigo que fica no centro da cidade. E confesso que esse prédio por si só já tinha um ambiente assustador. De todos os prédios que eu fazia entregas, esse era o que mais dava um pouco de medo. E isso não era só no ambiente externo, era principalmente no ambiente interno daquele prédio. Mas tinha que fazer as entregas. Mesmo assim, sempre que fazia as entregas ali, tudo era muito normal no meu dia. Mas tudo começou a mudar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando as minhas entregas começaram a atrasar. E tive que entregar nesse prédio, já era tarde, quase anoitecendo. Era numa quinta-feira. Foi quando eu cheguei no prédio para fazer a entrega. O porteiro liberou a minha passagem e fui correndo para o elevador de serviço. Quando a porta do elevador de serviço se abriu, eu notei que tinha uma senhora que usava roupas muito antigas e estava parada no elevador e olhava somente para baixo também. Mas como aquele prédio era muito antigo, eu acabei nem dando muita atenção para isso e logo entrei para o elevador dando boa noite para aquela senhora. Ela me respondeu com uma voz cansada: boa noite. Eu nem sei porquê, mas comecei a explicar, como se estivesse dando alguma satisfação para aquela moradora, que os produtos haviam se atrasado. E assim fui explicando também os motivos do atraso, mas aquela senhora somente olhava para mim, não falava nada e eu gesticulava dentro do elevador explicando para ela. Foi quando chegou no andar que eu havia apertado para deixar os produtos, mas aquela senhora continuou no elevador. Eu perguntei para ela se ela não iria descer também. Ela não respondeu, ela continuou dentro do elevador. Então eu peguei as entregas que estavam no chão e saí do elevador. Uma coisa que eu notei assim que saí do elevador foi que o ambiente do lado de fora do elevador estava muito mais quente do que dentro do elevador. E assim eu notei que havia assim um frio ali naquele pequeno ambiente apertado. Mas eu segui com minha entrega. Então deixei todos os produtos, falei com o zelador do condomínio.
conversa vai, conversa vem, acabei falando para ele da senhora que encontrei no elevador e que expliquei para ela os motivos do atraso da entrega. Bom, como haviam muitos idosos naquele edifício, ele acabou nem ligando muito, mas estranhou o fato de uma senhora estar no elevador de serviço, pois os idosos sempre pegavam o elevador social daquele prédio. E assim a minha entrega foi encerrada, então já era hora de sair do prédio e ir para casa. Foi quando apertei o botão para chamar o elevador de serviço novamente. Assim que a porta se abriu, lá estava a senhora novamente, dentro do elevador. Eu achei estranho o fato de encontrar novamente aquela senhora no elevador. E o mais estranho é que parecia que ela não havia nem se mexido. Estava na mesma posição da primeira vez que havia encontrado ela ali, há pouco tempo atrás. Dessa vez eu fiz diferente. Eu entrei, mas não falei nada com ela. Apenas fiquei calado. Foi quando chegou no andar que eu havia apertado para descer novamente. Só que, por teimosia, eu acabei não descendo. Eu queria ver para onde aquela senhora estava indo. Então o elevador fechou a porta e continuou descendo. Mas aí começa a estranheza, pois ele já havia chegado no último andar e não tinha mais como descer. Eu me assustei nesse momento e comecei a reparar um detalhe que não havia reparado antes naquela senhora. Quando olhei para os pés dela, pareciam que eles não estivessem tocando no chão, como se ela estivesse flutuando ali diante de mim, parada dentro do elevador. Foi aí que me assustei ainda mais, fiquei ainda mais amedrontado. Apertei todos os botões, mas o painel do elevador havia se apagado. E ele continuava descendo para um lugar que não existia mais. Nesse momento eu fechei meus olhos. Eu sabia que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Foi quando o elevador parou e a porta se abriu. Eu me deparei num local muito escuro. Eu estava muito abaixo do prédio. Foi quando aquela senhora flutuando começou a sair do elevador e ficou de costa para mim. Assim que ela saiu, eu fui apertando os botões para que ele fechasse a porta e eu saísse dali também. Mas não adiantava, era como se ele estivesse travado. Aquela senhora parou de costa para mim. Ela não caminhava, ela flutuava. Eu estava com muito medo. Estava lidando com algo sobrenatural diante de uma senhora que não era de carne e osso. Foi quando eu notei um suspiro muito profundo dela. Ela levantou sua cabeça de costas para mim e começou a falar as seguintes palavras: agora estamos presos. Precisamos sair daqui. Perguntei para ela o que ela queria comigo, porque eu... Foi quando ela se virou lentamente e ficou de frente para mim, do lado de fora do elevador. E foi nesse momento que outras pessoas com roupas antigas começaram a aparecer também. Um homem, uma mulher e um senhor. Todos com roupas antigas. Todos pareciam flutuar e ficaram parados em frente ao elevador. Eu pedia socorro, começava a rezar ali dentro do elevador. Eu já não aguentava mais aquele sofrimento que não parava por aí. Aquelas pessoas com roupas antigas começaram a flutuar em minha direção. Eu fiquei acuado na parede do elevador. Não tinha como sair dali. E eles se aproximavam cada vez mais de mim. Foi quando eles tocaram em mim e eu acabei apagando. Entrei numa espécie de sonho. Nesse sonho, eu vi uma família vivendo numa casa que ali tinha antes. Inclusive, aquela senhora que apareceu para mim no elevador. Eles viviam felizes, mas alguns poderosos queriam o terreno daquela casa para construir aquele edifício. Eles não queriam deixar de forma alguma que sua casa fosse destruída, mas o dinheiro e a gana fez com que esses poderosos assassinassem essa família e enterrassem seus corpos ali mesmo naquele terreno. Após ver tudo isso numa espécie de sonho, novamente aquela senhora apareceu e acabou tocando na minha testa. Foi quando eu acordei. Mas quando eu acordei já estava na portaria do edifício, com o porteiro e algumas pessoas ao meu redor.
Eles perguntavam para mim o que havia acontecido. Eu não falei nada, mas somente liguei para a polícia. Eles não entenderam porque eu estava ligando para a polícia, nem expliquei também. Eu denunciei tudo que havia acontecido ali. A polícia já tinha suspeitas, mas não tinha provas. Eles chegaram e logo começaram as buscas. E não demoraram para encontrarem essas ossadas das pessoas que haviam sido enterradas ali. Tudo que havia visto em forma de sonho realmente havia acontecido. E só pude ajudar aquelas pessoas porque o espírito daquela senhora apareceu para mim pedindo ajuda. O porteiro do edifício me chamou de canto, me perguntou o que realmente aconteceu. Eu expliquei para ele. E realmente ele confirmou que pelas câmeras viu que eu estava conversando com alguém que não aparecia para ele ali. Era aquela senhora que eu explicava o motivo do atraso das entregas. Após todas essas confirmações, eu decidi que iria pegar minha perua e sair dali imediatamente daquele prédio. Fui até a garagem para pegar minha perua e sair dali correndo. Eu entrei na perua, mas bem de frente para mim aquela senhora novamente apareceu. Abaixou sua cabeça e fechou seus olhos em forma de agradecimento e desapareceu ali de frente para mim. Mesmo assim, eu peguei minha perua e saí dali correndo. Foi o dia que eu mais passei medo na minha vida, que eu mais fiquei assustado. Foi o dia que me fez abandonar de vez de fazer entregas em edifícios, principalmente edifícios antigos. Mas espero profundamente que agora aquela família possa, enfim, descansar em paz.